Quero te convidar para nós lermos aqui o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus, segundo o evangelista Mateus, capítulo de número 12, o verso é o de número 20. Diz da seguinte forma: não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Amém? Esse mesmo verso você vai observar no profeta messiânico, Isaías, capítulo 42, versículo de número 3, que lá você vai encontrar da seguinte forma: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Amados irmãos, o que aprendemos com esses dois versos sagrados é que Deus é um Deus de misericórdia com todos os caídos, com todos os desmotivados, com todos os cansados. Ele é o Cristo que diz: vinde até mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. E quando eu trago essa mensagem nessa noite direcionada pelo Espírito Santo, embora que ela possa ser sim uma mensagem evangelística, porque aqui está falando do servo amado Jesus Cristo, mas nessa noite eu quero falar com quem se sente hoje quebrado, exatamente, com quem se sente hoje, aqui nesse recinto, sobrecarregado, desgastado, com quem talvez saiu de casa falando: hoje eu entrego os pontos, eu jogo a toalha, hoje eu chuto o pau da barraca. Quem sabe alguém veio aqui e falou: hoje é o meu último dia que eu congrego naquele livro. É com essa pessoa, não sei quem é, mas o Espírito Santo é mais eficaz que um GPS, ele encontra o endereço certo. E quando fala a cana trilhada, está falando de algo já trincado, está falando de algo já machucado. Você vai no canavial, acontece muito isso, o vendaval, o vento trinca muita cana. E aqui o texto diz: olha, a cana trilhada, a cana trincada, eu não vou terminar de quebrar. A mesma coisa, o pavio que fumega. O pavio que fumega, você vai lembrar, você que já comemorou o seu aniversário, e você vai assoprar a bendita da velhinha, aquela vela demora para apagar, né? Sim ou não? Você sopra várias vezes, né? Aí ela fica aquela pequena faísca. Aí alguém faz assim, e ela apaga de vez. O texto sagrado está falando assim: olha, essa pequena chama que está aí, não vai apagar. Pelo contrário, Deus é um Deus que ele faz pegar a brasa. Eu não sei se você é ruim como eu para acender uma churrasqueira. Eu posso pôr acendedor, posso pôr óleo, posso pôr álcool, o negócio demora para pegar fogo, mas eu fico lá banando. Uma hora a brasa pega, e o nosso Deus é desse tipo. Pode ser que a brasa está demorando para pegar, mas ele está lá, está soprando. Uma hora a brasa pega. Meu irmão, eu estou falando de um Deus misericordioso, e você está aqui nessa noite pela graça e a misericórdia dele. Você está aqui nessa noite porque mais um dia você venceu, mas você venceu porque ele é a tua força, porque ele é quem te sustenta. E nessa noite esse humilde pregador não tem nada para te dar, mas ele tem. Eu não posso te dar nada, mas ele pode. Eu não tenho, mas ele tem. Eu não faço, mas ele faz. O Deus que você serve está dizendo: olha, a cana trilhada não será descartada. Eu estou aqui para te dizer nessa noite que ele não desiste de você. Ainda que você olhe no espelho e você mesmo já desistiu dos seus projetos, você mesmo já desistiu, até mesmo de quem você se encara, ele está dizendo: eu não desisto de você. O homem, como homem, cada um de nós vê o seu próximo, o seu semelhante desmotivado, e diz: isso não é problema meu, eu não estou nem aí. Nos relacionamentos interpessoal, ainda mais na modernidade que nós vivemos, as pessoas elas estão com uma indiferença enorme. A palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas eu tenho uma notícia para te dar: Deus ele não desiste de você. Deus ele não te olha com olhar de diferença. Deus ele não lava as mãos, como fez Pôncio Pilatos no julgamento de Cristo. Deus ele não te dá as costas, ele não te abandona. Muito pelo contrário, ele vem através do Espírito Santo e te libera dose de ânimo. E não importa se é uma quinta-feira fria, uma quinta-feira talvez não tão bem cooperada, o importante é que ele tem um compromisso com cada um que está presente, porque ele te ama. E é interessante que quando nós vamos fazer um evangelismo, por exemplo, muitas vezes você entrega um folheto ali para uma pessoa não cristã e você fala isso: Jesus ele te ama. E às vezes nós mesmos esquecemos que esse amor incondicional, esse amor que o evangelista João diz que é de tal maneira, ele se estende a você. E quem sabe você veio aqui nessa noite porque o Espírito Santo está te abraçando aí e ele está dizendo através da sua palavra: eu te amo. E o interessante é que esse amor ele não muda de acordo com a circunstância, porque ele é o Deus que ele te conhece não pelo hoje, mas pelo amanhã. Para exemplificar, quando ele no Antigo Testamento diz a Gideão: varão valoroso, naquele momento ali Gideão era um homem covarde, mas ele não mede você pelo seu presente, ele mede você pelo que você será, porque ele é sabedor e conhecedor de todas as coisas. Ele já viu o varão valoroso que Gideão se tornaria. Mas infelizmente, como me disseram por esses dias atrás, é cada um por si, Deus por todos. Já ouvi essa frase. As pessoas estão dessa maneira. As pessoas estão fazem sua correria. As pessoas elas colocam uma figurinha no WhatsApp, estão junto. Mas quando
ela te vê no celular e é encrenca para pedir alguma coisa. Talvez alguém não atenda. Alguns já tinham uma notificação do WhatsApp para nem saber. Você nem saber se a pessoa vai produzir uma mensagem. Porque a pessoa não quer se comprometer. Vai que é uma mensagem comprometedora, vai que ele está me pedindo alguma coisa. Aí eu tenho como depois argumentar que eu não vi a mensagem. As pessoas estão dessa maneira. Mas você e eu fomos comissionados para a missão de arrancar as almas feridas, de levantar o caído. Fomos comissionados para essa missão, porque tem almas feridas na garra do inimigo espiritual da nossa alma, e nós não podemos deixá-las à beira do caminho para a morte. Domingo aqui os varões louvaram, soldado ferido, existem muitos soldados feridos, alistados nesse mesmo exército que eu e você fazemos parte. E Deus nos chama para nós sermos agentes de transformação, agentes de milagres na vida uns dos outros. Mas ainda que você esteja ferido e não se levante um soldado para te carregar, o capitão do exército, ele não te abandona. Eu estou aqui para te dizer que ele não te abandona. E eu me deparei essa semana com 3 histórias interessantes. E eu estou falando aqui para quem sabe pessoas feridas. Quem sabe pessoas que estão olhando para a circunstância momentânea e atual e estão questionando por que isso. E Deus, Ele te convoca a você trocar essa pergunta, o porquê isso, e substituí-la para quê? Para que isso? Porque é tudo para a glória de Deus. Ainda que a gente não compreenda, ainda que a gente não entenda. E é interessante, irmãos, que, na real, tem pessoas que têm mais provas do que outras. É um grande mistério, mas é real. Não podemos nivelar todos iguais. A todos têm o mesmo nível de prova. Não é uma verdade. É só a gente observar. Tem pessoas que têm provas mais pesadas. Mas se a sua cruz é mais pesada, é porque ele te capacita você a carregar. Se a tua cruz é mais pesada, é porque ele sabe que você tem condições de carregar. A Bíblia diz que Deus não quebra a cana já trilhada. Ele está dizendo aqui nessa noite. Ele conhece o teu interior, o teu íntimo, lá no âmago da alma, lá onde a alma grita. Naquela circunstância, naquela ferida, que não tem mais palavras. Aonde o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, ele conhece. Aonde não consegue mais verbalizar, mas só tem lágrimas, ele conhece. Em outras palavras, ele não descarta os feridos. Ele não despreza os achados. Ele não rejeita o que foi pisado. E quem sabe, quem te pisou é quem você menos esperava. Ou pior, quem te pisou é quem você tinha expectativa que iria estender as mãos. Aquele que você pensou que poderia contar com um abraço, quem sabe é quem te apunhalou. Mas ele conhece a tua história. E ao contrário do que o mundo fez com você, ao contrário do que talvez alguém fez com você, ele é o Deus que levanta. Ele é o Deus que ressignifica. Ele é o Deus que dá missão. Mas você tem que compreender uma coisa importante nessa noite. Que até as coisas ruins foi permissão de Deus. É difícil, né? Paradoxal. É difícil entrar isso na mente. Como pode coisas ruins Deus ter permitido? Ele permitiu. Porque quando você lê Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão incluídas coisas ruins. Todas as coisas estão incluídas coisas ruins. E eu, essa semana, muito reflexivo, falando do Espírito Santo, tive acesso a 3 histórias que eu queria compartilhar. Não são minhas, mas são histórias verdadeiras que trazem um profundo ensino para nós. Uma delas, eu vi um pastor testemunhando, achei muito lindo isso, de um obreiro que ele tinha, um diácono, homem esforçado na obra, daquele que pode contar pau para toda a obra, o famoso Severino, ajudava ele de todas as formas. De repente esse irmão deu um diagnóstico de câncer. E ali ele, muito preocupado, foi visitar o irmão, procurando cuidadosamente as palavras que ele ia escolher, achando que encontraria aquele irmão em frangalhos, ali, destruído. E quando ele chega, o irmão o saúda com a paz do Senhor, um sorriso no rosto, muito alegre. E ali bateram o papo e ele falou: olha, o diagnóstico é esse, mas Deus sabe de todas as coisas. E ali ele passou para casa pensando: a ficha do irmão não caiu. Mais para frente ele vai precisar de uma assistência espiritual, mais para frente ele vai ceder. Ele está anestesiado, pensava aquele pastor. E aí aquele irmão ele começa a fazer o seu tratamento, a sua radioterapia. E ali depois de algumas sessões o pastor ele pensa: vou agora visitar o irmão deve estar agora precisando. E ali quando ele vai visitar aquele irmão falou: pastor, eu tenho que contar uma vitória, eu tenho que contar uma bênção, pastor. O que aconteceu, irmão fulano? Pastor, eu estou muito alegre. Toda vez que eu vou no hospital para fazer a radioterapia, eu falo do amor de Jesus Cristo para alguém que necessita. Esse câncer é de Deus. E ali aquele pastor foi para casa pensativo: esse irmão é diferente. Meus irmãos, um paciente com câncer, ao invés de reclamar, de murmurar, ele glorificou a Deus pela oportunidade de evangelizar as pessoas no hospital. Eu estou falando para você, irmãos, nessa noite, que às vezes nós vamos caminhar com espinhos. Porque Deus ele disse para Paulo, apóstolo: Paulo, é o seguinte, mais ou menos assim, eu ouvi a sua oração, mas Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a gente tem que aprender, irmãos, a ressignificar, a gente tem que aprender a caminhar com Jesus. Uma outra história que eu achei também sensacional, também no testemunho, disse que um irmão se converteu a Cristo. E esse irmão começa a congregar e batiza.
E aí, de repente, esse irmão um dia fala: pastor, eu tenho um assunto muito sério para falar com o senhor, eu preciso desabafar, não aguento mais. Vamos pro gabinete pastoral, vamos conversar o que está acontecendo, meu irmão. Pastor, é o seguinte, antes de eu me converter, eu cometi alguns crimes e cumpri parte da pena, mas eu sou um foragido da justiça, fugi do presídio. E eu ainda tenho quase 2 anos para cumprir. E eu não aguento mais, agora eu sou servo do Senhor, eu preciso me consertar. Voluntariamente, o cidadão foi lá e falou: pastor, me ajuda. Vou procurar um advogado. O advogado falou: olha, não tem muito o que ser feito. Vamos levar ele na vara de execução criminal no fórum. Só que todo crente, ele sempre fica na expectativa: não vai acontecer um milagre aqui, Deus vai passar uma borracha, vai pagar essa pena e o irmão vai servir a Jesus. É o natural. Talvez alguém até orou nesse sentido. Mas não é assim, não é sempre assim que Deus vai trabalhar. E ali ele foi na vara de execução criminal, falou com um juiz que também era cristão, e falou: olha, o máximo que eu posso te fazer é encaminhar você para a penitenciária. Não tem muito o que fazer. O irmão falou: pois bem, eu estou aqui para isso. E aí disse que ele foi para a penitenciária. Chegando lá, houve uma situação, uma injustiça, foi parar na solitária. A solitária, você que não tem noção nenhuma, é uma cela que nem iluminação tem, o cidadão fica trancafiado ali, se alimentando com uma gavetinha. Alguns, dependendo do tempo que fica preso ali, ficam até com problemas psiquiátricos. E ali, aquele irmão ficou alguns dias, e chegou ao conhecimento da família, a família contatou o pastor, advogado, etc., e foram lá na penitenciária. Não, vamos lá resolver isso. Coitado do nosso querido irmão ali, vai ficar maluco nessa solitária. Quando chegaram lá, conseguiram acesso ao diretor da penitenciária, o diretor da penitenciária pediu para tirar o irmão da solitária e levar lá para o local ali apropriado para poder estar conversando com a família, com o advogado, etc. E quando o irmão chegou lá, falou: mas por que vocês me tiraram daqui? Como assim, você está maluco, irmão? Não, porque eu estou todos esses dias em oração. E aí quando o diretor da penitenciária, que acompanhou ali a situação: mas peraí, como assim? Você estava todos esses dias em oração, naquele lugar ali? Exatamente, estava todos esses dias me consagrando a Deus em oração. Aquele diretor ficou tão sensibilizado, e naquele presídio havia uma igreja dentro do presídio desativada, porque não tinha quem tocasse aquilo ali. Ele falou: meu irmão, é o seguinte, você vai sair da solitária imediatamente, e tem uma igreja desativada, a gente vai dar um famoso carioca, vamos limpar, ajustar, e a partir de hoje, quando você cumprir pena nesse presídio, você vai tocar esse trabalho. E ali inicia-se uma igreja no presídio. O preso reacendeu um fogo naquele presídio. Ex-foragido que se converte, que se entrega e depois fica no isolamento. Irmão, é Deus que faz isso. É Deus que faz essas coisas, meus irmãos. Mas essas pessoas, elas têm algo em comum. Elas não ficaram perguntando por quê. Mas é sempre para quê? Aonde vai me levar esse caminho? E uma última história aqui, prometo parar aqui de história, vamos para o Bíblia. Eu estava lendo, os irmãos sabem que eu estou fazendo um projeto na universidade, estudando sobre escravos, e eu me deparei com uma história que eu não conhecia, do Dr. Luiz Gama. Deus, irmãos, que história linda. Esse Dr. Luiz Gama, ele é nascido livre, ele é preto, nascido livre, mas o pai dele, que era branco, ele era livre por causa disso. O pai era branco, a mãe era preta, e ele nasce nesse lar e ele nasce livre. Mas o pai se endividou, dívida de jogos, e vendeu ele, criança, com 10 anos. Agora ele é transportado da Bahia para o Rio, um menino livre se torna escravo. Da noite para o dia. Esse menino, ele readquire a sua liberdade com 17 anos, a muito custo. E aí ele se torna advogado, primeiro preto advogado, e através do trabalho dele ele conseguiu libertar mais 500 presos injustos. Por quê, irmãos? Propósito, estou falando de propósito aqui. Tinha um propósito. Parece a história de José, né? Que quando José vai de prisioneiro a governador, que ele se revela aos seus irmãos, ele fala: isso era necessário para que houvesse o livramento da fome. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui nessa noite? A sua caminhada é necessária. Para de perguntar o porquê, por que só acontece comigo? É só com você mesmo. Tem gente que tinha essa dúvida: é só comigo? Algumas coisas é com você mesmo. Porque o mistério com você é diferente. Porque a chamada sobre a tua vida é diferente. Porque as coisas que Deus quer te usar é de maneira diferente. Então a sua caminhada não vai ser igual. Mas o importante nessa noite, que Deus vai discutir isso, eu quero declarar sobre a sua vida. Meus irmãos, eu estou sentindo uma graça aqui nessa noite, meus irmãos. Eu quero declarar sobre a sua vida. Deus, ele vai pegar a sua dor, essa dor que machuca, que dói na alma, e através dessa dor ele vai te usar para levar cura. Para levar cura, para levar cura. Sim, diz o Senhor nessa noite. É através dessa dor que você sente, vai levar cura para quem precisa. Porque às vezes, irmãos, nós precisamos passar alguns processos na nossa vida para poder entender, criar empatia e poder Deus nos usar como instrumento na vida de outras pessoas. É assim. É assim, senão só entende quem passa. Só entende quem passou pela situação. Mas você que está nessa situação, Deus vai te liberar mais adiante nessa noite. É hoje, irmão. É hoje. Deus, ele não descarta os feridos. Ele restaura. Ele restaura. Como dizemos aqui no início dessa mensagem, Isaías 42, verso 3. A cana está trilhada, pisada, mas ele não quebra. O que eu acho interessante, irmãos, o que é rejeitado, que está na sarjeta, o pior indivíduo que a sociedade vai denominar como a escória da sociedade, esses aí é o que Deus chama. Vem. Esse é o que Deus levanta. Esse é o que Deus transforma. O maior ambiente de socialização do mundo é a igreja. Porque o evangelho dá alcance de todos. Porque o evangelho é transformador, o evangelho é inclusivo, o evangelho é libertador. E ele não faz acepção de pessoas. O mundo, ele pode desprezar o fraco, mas aonde o mundo despreza, Deus se aproxima. Aleluia. Uns dias atrás, tivemos uma ministração maravilhosa aqui sobre Davi.
Maravilhosa. Eu comentei com um companheiro aqui na retaguarda, eu comentei algumas coisas com ele, mas uma das coisas que eu sempre me vem à mente quando a gente fala de Davi, e guarde isso, que isso é uma realidade do texto, você vai ver que essa frase é uma realidade do texto, é a seguinte: ninguém esconde quem Deus encontra e ninguém acha quem Deus esconde. Eu vou te explicar. Tentaram esconder Davi, Deus encontrou. E quando tentaram achar Davi para matar, Deus escondeu. Ninguém esconde quem Deus encontra. E ninguém encontra quem Deus esconde. Oh, aleluia, sabe o que Deus está falando assim? Eu estou cuidando da sua caminhada. O que é seu vai acontecer. O que é de Deus vai se cumprir. O que é para ser realizado vai se realizar. É o que está lá em Números capítulo 23. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que fale e se arrependa. E Deus, ele trabalha na contralógica. Ele vai na contramão das coisas. A dor é o local onde Deus se revela. É importante isso. É importante porque às vezes através da dor, Deus também quer trabalhar mais intimamente conosco. Parece que a nossa capacidade receptiva de ouvir a Deus fica mais aguçada no meio da dor. Sim ou não? Quando está tudo bem, parece que a gente até fica meio surdo espiritual, né? Esquece um pouco as coisas, mas quando a coisa está meio roxando, apertando, doendo, parece que o ouvido vira um megafone, né? E você, opa, estou ouvindo aqui, se eu estou ouvindo. É necessário. Talvez você se sinta quebrado hoje. E esse quebrado pode ser em várias áreas, em vários níveis. Talvez você está quebrado emocionalmente, esgotado. Segundo os profissionais da saúde mental, né? Burnout, né? Esgotamento físico e mental, não aguenta mais. É uma dor. Quem sabe, uma dor espiritual, estamos em batalha espiritual. Quem sabe é uma dor física. Uma dor que você fala, Jesus, me cura, não aguento mais isso. Meu Deus. Mas, meus irmãos, entenda uma coisa. Deus ainda não terminou de trabalhar na sua vida. Entenda uma coisa, eu não estou aqui como um falso profeta te prometendo soluções mirabolantes. Não. Eu estou dizendo que Deus está cuidando de todas as coisas e que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, se cumpre a vontade de Deus na nossa vida. Mas não necessariamente Deus vai ser o solucionador de todas as nossas demandas. Não. Porque tem coisas que é necessário estar em nossas vidas. Tem caminhos que é necessário nós trilharmos esses caminhos. A ferida pode também se tornar o lugar do nosso chamado. Às vezes é no meio da peleja, da prova, da tribulação, da dor, da angústia, que descobrimos o nosso chamado. Que descobrimos para que viemos, né? Tem uma frase que diz que 2 datas são importantes na vida do ser humano. A data em que ele nasceu e a data em que ele descobriu por que ele nasceu. E às vezes é no meio da dor que Deus quer te revelar. É para isso que você veio. É para isso que eu te criei, é para isso que eu te formei, é para isso que você nasceu. Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, diz que temos um tesouro valioso, mas em vaso de barro. É um tesouro valioso aí, a palavra de Deus sobre a sua vida. A fragilidade humana, talvez é o palco, né? Aonde Deus quer revelar a sua glória divina sobre as nossas vidas. Irmãos, a dor, ela lapida, a dor, ela prepara, a dor, ela refina. Um escritor a qual eu gosto muito, chamado Rubem Alves, ele diz o seguinte, que ostra feliz não cria pedra. É uma ostra ferida, um grão de areia, aquilo um dia poderá se tornar uma pedra. Uma ostra feliz não cria pedra. Então, irmãos, a caminhada com Cristo, o segredo é entender que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não quer dizer que você vai estar feliz todos os dias. Isso é falácia, isso é mentira. Não é isso que diz a palavra. Mas diz que teremos contentamento. É o que Paulo ensina. O que é contentamento? As coisas não estão boas, mas eu estou contente. As coisas não saíram da maneira com que eu calculei, com que eu projetei, com que eu planejei, mas eu estou contente. Paulo foi especialista nisso. Tive que comer, mas tive fome. Tive que agasalhar, mas também tive frio. E por aí vai. Mas em tudo, eu sou mais que vencedor. Porque eu tudo posso naquele que eu me fortalece. Eu tudo posso o quê? Passar pelas aflições. Porque Jesus Cristo, ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é a palavra. É isso que o Senhor quer que nós entendamos nessa noite. Todos esses exemplos que mostramos aqui. O exemplo do irmão com câncer no hospital. O exemplo do irmão preso na penitenciária. O exemplo de um cara que era livre e se torna escravo. Mas que tudo isso trouxe algo de bom lá na frente. A sua história vai trazer algo de bom. Espera mais um pouquinho. Deus é o sabedor e conhecedor de todas as coisas. Ele que conhece o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer no palmo na nossa frente. Mas Deus, ele conhece. A ferida que você está sentindo não é o fim. Muito pelo contrário, ela pode ser o ponto de partida para algo muito melhor. Quem é restaurado por Deus se torna instrumento de restauração. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 4, parafraseando aqui o versículo, é mais ou menos Deus que nos consola para que nós consolemos a outros. Deus, ele quer te levantar nessa terra para que você seja um instrumento nas mãos dele, para que você seja transformado e ungido para esta hora, irmãos. Agora Deus, ele quer te usar.
E às vezes é por isso que passamos pelo processo. Porque se fala muito de promessa, promessa, eu ensinei uma promessa, alguém com dom de profecia ministrou sobre a minha vida uma promessa. Mas tem a promessa, tem um processo que é feito por muitas fases, e só no final você vê o propósito. Não tem como pular então. Da promessa ao propósito, tem uma caminhada. Mas não saia do destino. Fique nessa jornada, que Deus está contigo. É interessante, né? Um paciente ferido confortou aos enfermos. Um preso reacendeu a fé de outros detentos. Um ex-escravo libertou a mais escravos. Sabe por que isso acontece? Porque quem é alcançado, alcança. Quem é liberto se torna instrumento de libertação. Quem é alvo do milagre se torna agente de milagres. Quem é levantado, levanta. Oh, aleluia. Deus está falando que no meio dessa situação você vai sair muito melhor, meu irmão. Fica calmo, fica tranquilo. Tem um que diz, né? Fica tranquilo, né? Fica tranquilo, fica calmo. Pega essa palavra nessa noite, grava na tábua do teu coração, porque você vai sair muito melhor. Diz o Senhor nessa noite, por intermédio da palavra. Em nome de Jesus, meus irmãos. Você vai sair muito melhor dessa situação. Sua história pode curar. O seu testemunho pode ser a resposta que alguém precisa ouvir. Você já pensou nisso? Você vai se tornar alguém que vai inspirar vidas. Eu vou até mais além. Você pode não perceber, mas a sua vida já inspira muitas vezes. Porque às vezes, irmãos, fala a verdade, como diz aquele ditado, a gente acha, muitas vezes, que nós somos aquele cocô pisado no cavalo de novo. A gente se acha o pior dos piores. Tem dia que a nossa autoestima, né, podia até trocar o nome, né, que o senhor quer falar baixa autoestima, né, mas tá tão baixo que já podia falar baixa estima de vez, né? Tá lá no chinelo. E Deus está falando, não, você é imagem e semelhança de Deus, você é filho de Deus. Você é minha filha, você é meu filho. Você é instrumento nessa terra, você é vaso, você é escolhido. E a sua vida, é forte demais isso, irmão, Deus está mandando dizer isso. A sua vida tem inspirado a muitos. Tem muita gente olhando para a sua vida e falando, olha só, aquela pessoa é uma bênção. Olha, eu não vou desistir porque aquela pessoa tem me ajudado. Eu não vou desistir porque naquele dia aquela pessoa lançou uma palavra sobre a minha vida, que foi uma palavra de vida. E você nem está sabendo. A sua vida tem alcançado. Então Deus está falando, não desanima não. Você é bênção, você é vaso. Você é escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. E caminhando para uma conclusão nessa noite. Para reiterar, para ratificar, para ficar gravado aí. Deus, Ele não quebra a cana já trilhada. Boa, aleluia. Quem sabe você saiu de casa e falou, Senhor, eu preciso ouvir uma palavra nessa noite. Ele está falando, recebe dose de ânimo aí, minha filha. Recebe. Sai daqui abastecido. Sai daqui renovado. Sai daqui cheio da graça do Senhor Jesus Cristo. Ele não apaga o pavio que fumega. Aleluia. Não, Ele não apaga. Ele não vai pegar sua velhinha lá, que está só a faísca, fazer... Não. Ele vai soprar. Pega a brasa. Ele vai soprar, Ele vai restaurar, Ele vai reacender. Diz o Senhor nessa noite, para de viver do passado, para de viver, mas eu era assim, eu fazia assado. Não, o Senhor diz nessa noite, eu vou reacender esse avivamento na sua vida, porque eu sou um Deus de renovação. Aleluia. E Deus tem preparado dias melhores sobre a terra da sua vida. Oh, glória. Esse negócio de Deus me usava, não, Deus Ele vai continuar te usando. Aleluia. Pastor Gil sempre fala, o melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo. Mas me permita uma interpretação poética. O melhor de Deus é Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma. Mas individualmente falando, quem sabe o melhor de Deus na sua vida, em particular, ainda vai vir. Ainda vai vir. Porque Deus, irmãos, é um Deus que Ele tem o poder de transformar. Ele tem o poder de restaurar aquilo que alguém já se achava perdido. Aleluia. Deus me faz a mente aqui, me traz à mente algo interessante. Lembra quando o ferro do machado dos trabalhadores lá no Antigo Testamento afundou? O profeta ele veio, pegou uma madeira, ele jogou sobre aquele rio. Isso é profético, irmão, isso não está no esboço, não. Se alguém quiser ver o esboço, porque às vezes as pessoas pensam que eu uso um esboço aqui, que Deus não me usa. Mas Deus está falando aqui comigo agora. Aleluia. Que quando aquele profeta jogou aquela madeira no rio, o ferro ele flutuou. Sabe o que Deus está falando ministrando no meu coração? Aleluia. Alguém enterrou o dom tão fundo do rio, que não usa mais. Mas Deus está falando assim, olha, eu vou fazer esse dom flutuar. Estarás a usar porque eu sou o Deus da tua vida. Diz o Senhor nessa noite, eu não sei para quem é, mas diz o Senhor nessa noite, eu permaneço sendo o mesmo na tua vida. Tu é Deus de milagre, de poder. Esse negócio de você ficar olhando no retrovisor da vida, que eu era, não. Tem novidade de vida para a sua vida, em nome de Jesus. Então Deus, Ele transforma sofrimento em chamado. Talvez você esteja hoje com essa cana, né? Ferido, achado, cansado. Mas Deus ainda vê propósito na tua vida. Oh, meus irmãos, Deus ainda, Ele conhece tudo. Conhece a palavra antes de vir a boca. Conhece o pensamento antes de vir a mente. Conhece quantos fios de cabelo na sua cabeça. Deus, Ele conhece tudo, meus irmãos. E Ele não te joga fora, Ele não te descartou. Ele não te joga fora. Eu vou repetir isso. Deus, Ele não desiste de você. Muito pelo contrário. Ele diz nessa noite, eu vou te levantar ainda. Eu vou te levantar ainda. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro do nosso prazo aqui, no nosso horário, eu quero te convidar, com a permissão do pastor Judas, que você fique de pé, eu quero estar orando pela sua vida. Oh, aleluia. Eu tenho certeza, irmão, que essa palavra há de fazer sentido para você, porque não é criação da minha mente, mas é revelação e direcionamento de Deus nessa noite. Deus mandou ministrar essa palavra nessa noite e ela tem endereço certo. Se você está passando por um tempo de dor e entendeu essa mensagem,
você entendeu que Deus quer transformar essa tua dor em uma missão. Deus, Ele quer pegar essa tua dor e transformar em uma missão. Deus, Ele quer que você fique de pé. Deus, Ele quer que você esteja preparado, porque Ele quer te usar. Oh, aleluia. Você é uma cana trilhada, mas é uma cana trilhada que Deus manda te dizer nessa noite que não quebrou. Você é uma cana trilhada sim, mas é uma cana trilhada que não quebrou. Ainda há propósito, diz o Senhor. Ainda há missão. Ainda existe fogo nesse pavio. Aleluia. Aleluia. Ainda tem uma jornada nessa tua caminhada. Aleluia. Quem sabe você pensou, eu cheguei no final da caminhada. O combustível acabou. Você falou, não, de forma nenhuma. A tua caminhada é cumprida, diz o Senhor. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra foi ministrada nessa noite, Pai. Pai, eu quero que o Senhor libere dose de ânimo, Senhor Deus. Alguém que entrou aqui cansado, sobrecarregado, Pai. Eu quero declarar na vida dessa pessoa, recebe renovação agora, em nome de Jesus. Pai, que nós venhamos sair daqui com posse da tua palavra, que possamos guardar essa palavra na tábua do nosso coração, porque o Senhor esteve na casa nessa noite, o teu Espírito Santo falou conosco nessa noite, e que nós venhamos sair daqui cheios e edificados pelo poder da tua palavra. Oh, eterno e poderoso Deus, que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa ministrar melhor em cada vida nessa noite, Senhor Deus. Pai, porque o Senhor é fiel e verdadeiro, que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, aleluia, convictos, sabendo, ó Pai, que o Senhor ainda tem algo a realizar na nossa vida nessa terra, que o Senhor ainda tem projetos, que o Senhor ainda tem planos. Pai querido, e quem sabe alguém engavetou os projetos, que nessa noite venha desengavetar. Pai querido, quem sabe alguém aqui esqueceu das promessas que o Senhor tem renovado nessa noite. Oh, eterno Deus, que nós possamos sair daqui alimentados pelo poder da tua palavra, limpos também pelo poder da tua palavra. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.